Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Kiko aqui na área. Bom, hoje eu vou trazer para vocês a resolução do desafio do Instagram dessa semana. E qual foi o desafio, Kikão? Vamos lembrar o que eu tinha perguntado para vocês? Era o desafio da escada. Eu perguntei o seguinte: suponha que você vai subir uma escada com 10 degraus, certo? Quantas maneiras distintas você pode subir tal escada se a cada passo nós podemos subir 1 ou 2 degraus por vez, certo? Então segue a vinheta, bora a resolução! Bom galera, chegamos então à nossa resolução e eu vou propor uma maneira de resolver que eu vou utilizar a ideia de análise combinatória. Mais uma vez um exercício de análise combinatória para vocês. Mas eu te lembro, não é a única solução, ok? Tem outras maneiras de resolver esse problema. Através da recorrência por uma sequência numérica que segue um certo padrão aí nesse tipo de problema. Bom, mas a ideia aqui, vamos pensar o seguinte: eu tenho 10 degraus e eu posso pular 1 ou 2 degraus de cada vez. Cada passo pode ser passo com 1 ou passo com 2. Se eu propôsse uma solução para você assim, ó, o número 1, aí o número 1, aí número 2, aqui já foram 4 degraus, pensando assim, ó, 4 passos com 1 degrau, e daí faltariam 6. Eu iria precisar de 3 de 2 passos. 3 de 2 passos. Então o que eu pensei aqui, ó? 4 números 1 e 3 números 2. Beleza, totalizaria nessa solução aqui 10 degraus. O que eu estou pensando aqui? Quantidade de degrau que vai de um passo, quantidade de degrau que vai 2 passos, 2 degraus por vez, certo? Isso seria uma possível solução. Você concorda comigo então aqui, se eu tivesse agora assim, ó, apenas 2 com 1, eu necessitaria de ter 4 degraus com o número 2, com 2 passos, para fechar 8 mais 2 e fechar os mesmos 10 degraus. Opa, então está me clareando alguma coisa aqui, alguma ideia. Olha só, a partir dessa informação, que tal a gente pensar assim, será que não dá para a gente pensar a quantidade de números 1 mais a quantidade de número 2 de tal forma que isso sempre feche 10? Eu acho que sim. Então eu vou montar uma equação com vocês da seguinte forma. O número de degraus eu vou chamar de U, que vai o número 1, mais degraus que vão o número 2. Tá? Por que eu estou multiplicando por 2? Número de degraus que vão 2 por vez, por isso 2 vezes D. Isso aqui tem que ser igual a 10. Beleza? Então essa aqui é a nossa equação principal. Agora nós temos que pensar nas variações dessa equação. Quem é o nosso limitante aqui é o D, certo? Porque isso aqui é um número par. Então, necessariamente, esse cara aqui, ó, ele que vai mandar. Ele vai ter as variações. E qual é o maior valor que ele pode assumir? Ele pode assumir 0? Pode. Pode assumir 1? Pode. Pode assumir 2? Pode. E ele pode assumir até o número 5, certo? Porque 5 vezes 2 é 10. Se eu passar de 5, ele vai ser 6. Vamos ter um valor superior a 10. Aí não nos serve. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se nós temos um D igual a 0, por exemplo, nós vamos ter U tem que ser obrigatoriamente 10. Eu vou ter 10 números 1s. É como se fosse assim, ó, todos os degraus indo um passo de cada vez. Os 10 degraus indo um passo de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é apenas uma forma de subir. Uma única forma. Certo? Então é essa a ideia que a gente vai começar a trabalhar. A partir desse momento, se o teu D fosse igual a 1, ou seja, eu tivesse um degrau com que eu pule 2 passos de uma vez só, obrigatoriamente o nosso U teria que ser igual a quanto? Só pensar aqui, ó, 2 vezes 1, 2, manda para lá, U obrigatoriamente tem que ser igual a 8. É como se eu tivesse um número 2, ou seja, um passo que foi 2 vezes, o resto tem que ser todos um passo por vez. Um degrauzinho por vez. Essa é a ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aí que está agora a questão. Esses degraus aqui, ó, essa caminhada que eu fiz, eu coloquei esse primeiro que eu pulo 2 na primeira posição. Mas será que ele sempre tem que ficar na primeira posição? Não. Eu posso trocar a posição entre o número 2 e o número 1. E todas essas trocas é como se a gente fizesse uma permutação do quê? Uma permutação de 9 elementos com repetição de 8 número 1. Então eu vou pensar dessa forma, permutação de 9 com repetição de 8.
vou jogar na formulazinha de permutação e eu vou ter 9 fatorial sobre 8 fatorial. Se desenvolver isso, a gente chega no número 9. Corta 8 com 8, já chega no 9. Ou seja, porque você pode ter essas outras opções aqui, ó. 1 ou 2 pode estar aqui na segunda posição, certo? E dá na mesma. Certo? Belezinha? Então, essas são as variações. Agora acabou o exercício praticamente. A gente vai fazer todas as variações do valor de D até o 5. Eu vou ter D igual a 2. Se D for igual a 2, obrigatoriamente U tem que ser igual a 6. Certo? 2 vezes 2, 4, mais 6 para fechar 10. Então, já dá para você pegar essa análise. Nós teremos aqui, ó, dois números 2 e o resto tudo número 1. E nós temos que considerar todas essas trocas possíveis aqui. Ou seja, uma permutação de 8 com repetição de 6 e repetição de 2 elementos. Jogamos na nossa formulazinha 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial. Desenvolve 8 vezes 7 vezes 6, divididos por 6. 2 fatorial aqui é 2, pessoal, né? Corta o 6 com o 6, vamos ter 28 maneiras aqui nessa hipótese, certo? E aí, continuando aqui, eu tenho, vamos aqui em cima, D igual a 3. Se o D igual a 3, obrigatoriamente U tem que ser igual a 4, certo? Só você pensar. 2 vezes 3, 6, para fechar o 10, 4. Ok, e agora você mais ou menos já pegou a ideia. 3 mais 4 tem um total de 7 elementos, onde aqui são as repetições. 4 números 1, 3 números 2. Então já pode colocar direto aqui para mim, ó, permutação de 7 com repetição de 4 e 3 maneiras de trocar as posições desses passos de 1 ou 2 ou 2 vezes, certo? Então vamos ter 7 fatorial divididos por 4 fatorial e aqui do ladinho 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4. E aí vamos cortar com 4 fatorial. E 3 fatorial vai me dar 6. Ó, 3 vezes 2 vai me dar 6. Que você também pode cortar 6 com 6, sobra 7 vezes 5. Então esse resultado da permutação de 7, repetição de 4 e repetição de 3, vai me dar 35 hipóteses. Estamos quase acabando. Vamos lá. Se D for igual a 4, obrigatoriamente U vai ter que ser igual a quanto? Ó, 2 vezes 4, 8. Falta 2. U vai ter que ser 2. Então você vai ter aqui uma permutação de, pega o total, 6 com repetição de 4 e 2. 6 fatorial divididos por 4 fatorial e 2 fatorial. Desenvolve esse trem aí e você vai ter o seguinte. 6 vezes 5 vezes 4, divide por 4 e divide por 2. 2 fatorial eu já coloquei sem exclamação aqui, porque a gente sabe que é 2. Isso aqui vai nos dar permutação de 6, 4, 2 a 2, teremos o resultado igual a 15, certo? E a última hipótese, quando D vale 5. Se D for 5, U vale 0. Você vai ter apenas uma única maneira, uma única forma, certo? Todas as letras repetidas. Não tem troca, não tem letras diferentes. Então nós vamos pegar aqui qual é o total de maneiras que nós podemos subir essa escada aí, esses 10 degraus. Total, vamos fazer a somatória. Então você vai pegar inicialmente, eu comecei no D igual a 0, tinha uma única forma. 1 mais 9 mais, a próxima deu 28, a próxima deu 35, a próxima deu 15 e a última deu uma maneira. Ou seja, total de maneiras será igual 10, 38, 38 mais 35, 38 mais 35, 80, 73, 73 mais 15, 88, 88 mais 1, 89. 89 maneiras de subir essa escadinha aí. Um desafio não muito simples dessa semana, mas muito legal. Espero que você tenha gostado, meus queridos. Curtiu o desafio? Compartilhe com seus amigos, deixa seu like, se inscreva no canal e aí a gente vai continuar. Essa semana terá mais uns 2 vídeos aí. Eu fiquei meio sumido da semana passada, mas estou voltando aí essa semana um pouco mais leve. Teremos a finalização de sistemas lineares,
ok? A última aulinha de discussão de sistemas e mais uma questãozinha comentada da AFA aí então para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau!